texto que eu quero meditar hoje, sobre esse tema, Deus está sempre com você, é Josué capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 9. Será projetado aí na sua tela, tá? E eu quero que você acompanhe. Preste muita atenção na leitura do texto. Josué 1, o versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, o mar Mediterrâneo no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Presta atenção nessa expressão. Primeira vez que é dita aqui. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, segunda vez, seja forte e muito corajoso. Segunda vez, a expressão, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Pela terceira vez, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque mostra um Deus que consola, um Deus que anima, um Deus que promete coisas tremendas, maravilhosas. E eu creio que no contexto que nós estamos hoje, é um texto que fala muito conosco. Se nós pensarmos sobre este ano, estamos no final dele. Toda vez que chega no final de um ano, nós fazemos uma retrospectiva. Isso é muito natural, olharmos para trás e pensarmos em 2020. E uma coisa que você vai convir comigo, há um misto de emoções, há um misto de sentimentos. Algumas pessoas podem olhar e definir 2020 com uma palavra só. Uma palavra. Eu quero que você pense aí, uma palavra, defina 2020. Defina 2020. Eu creio que muitas pessoas vão dizer coisas totalmente diferentes umas das outras. Gratidão, proteção, medo, cansaço, fadiga, ansiedade, estresse, vitórias, enfim, é um misto de emoções. Você percebe que 2020, ele traz-nos hoje uma ideia de que precisamos depender mais de Deus. Traz-nos uma ideia muito, com letras garrafais, que a fé é fundamental para as nossas vidas. E é por isso que eu quero pegar esse texto de Josué, a história de Josué, para nós pensarmos nesta palavra profética de Deus para nós, com a base da Bíblia para nós, que Deus está sempre conosco. E essa palavra incisiva que eu quero que você coloque no seu coração hoje, grave no seu coração, grave na sua mente, com toda a força, com toda a convicção, Deus está sempre com você. Olhando para 2020, com todo esse misto de emoções e sentimentos, com essa Babel emocional que muitas vezes nós passamos, e estamos passando ainda, se nós olharmos para as nossas vidas,
olharmos para o futuro, encararmos algumas coisas. É muito importante a convicção que Deus está comigo. É muito importante a convicção da fé. É fundamental para a nossa vida. Então, diante da perspectiva de Josué, nós vamos pensar nesse tema: Deus está sempre com você. Principalmente nesse texto de Josué capítulo 1. Tá? Eu quero trazer mais 2 textos, eu vou citá-los aqui, para nós pensarmos também. Então, 3 textos de Josué, para nós pensarmos e trazermos uma comparação do que aconteceu com ele para nós, para mim e para você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Tenho certeza. Por isso eu faço um apelo para você agora: preste atenção na pregação. Preste muita atenção na palavra de Deus. Beba essa palavra. Coma essa palavra. Sacie-se com essa palavra. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Quando nós pegamos a vida de Josué, para nós entendermos bem, ele saiu do Egito com mais de 600 mil homens guerreiros acima de 21 anos, que é aquela geração do Egito. 2 milhões de pessoas, mais ou menos, foram os que saíram do Egito. E diante da caminhada pelo deserto, daqueles 40 anos, somente 2 pessoas entraram na Terra Prometida, daquela geração que saiu do Egito, com mais de 600 mil homens, acima de 21 anos. Somente Josué e Caleb. Então, se nós pegarmos a vida de Josué, a vida de Caleb, esses 2 príncipes de Israel, esses 2 que foram com mais 10, 12 vistoriarem a terra ou espionarem a terra, Josué teve postura. Se nós pensarmos na nossa vida, tá? Pensarmos em 2020, pensarmos em tudo aquilo que aconteceu este ano e o que tem acontecido em nossas vidas. É muito importante nós termos paciência nas tribulações. Se Deus falou com Josué como líder do povo, se Deus deu palavra: seja forte e corajoso, você vai herdar essa terra, eu tenho o melhor para você, eu estou com você, é porque na tribulação ele conseguiu ter fé e paciência. A fé gerou paciência, perseverança, resiliência, coisas que mais de 600 mil homens não tiveram, somente ele e Caleb. Isso é muito importante eu entender, é muito importante você compreender. Se nós pegarmos Romanos capítulo 12, o versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter alegria de que a esperança de que eu vou chegar lá. Foi o que Josué teve. Eu não nasci para ficar prostrado no deserto, Deus não me tirou do Egito para ficar no deserto. Canaã é o meu destino, então eu tenho a alegria da esperança que eu vou chegar lá, mas enquanto eu não chego, eu tenho que ter paciência na tribulação. Paciência na tribulação. Enquanto eu tiver paciência na tribulação, eu vou ser perseverante na oração, perseverante em buscar as forças de Deus. Você parou para pensar como que faltou isto na vida de muitas pessoas, talvez na sua vida? Quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão em círculos, literalmente prostradas no deserto, porque não tiveram paciência na tribulação. É o tempo que nós estamos, é um tempo de paciência, é um tempo de olharmos para frente e dizer: está acabando. Como faz falta o culto presencial? Como faz falta a normalidade da vida? Como faz falta andar sem máscara? Como faz falta ver as pessoas mais tranquilas, mais calmas em relação à vida? Como faz falta? Mas temos que ter paciência. Paciência, não tem o que ser feito. É um tempo de paciência. Hoje, quando eu estava preparando essa pregação, revendo alguns pontos da pregação, Deus falou muito forte comigo em relação
há muitos cristãos que estão sendo perseguidos em muitos países pelo mundo afora. Nós estamos hoje com um tempo difícil, conturbado, desafiador, mas com perspectiva, daqui 2 semanas estaremos juntos. Aí Deus colocou muito forte no meu coração a ideia dos cristãos pelo mundo afora que estão sendo perseguidos. Muitos cristãos têm sido mortos. A China comunista persegue cristãos. Os países muçulmanos perseguem cristãos. Muitos lugares do mundo, o cristianismo é feito de uma forma obscura, no sentido de não se mostrar, não tem igrejas. Tem que ser de forma escondida. Você já imaginou a paciência na tribulação que essas pessoas têm que ter? Porque eles não têm perspectiva alguma, a não ser um milagre de Deus, mas é a igreja sofredora, a igreja que se mantém fiel, a igreja que persevera. E eu fico pensando hoje, aqui em nosso tempo, no nosso contexto, no Brasil, que é um país, graças a Deus, democrático, e vamos orar para que continue assim, para que você possa exercitar e exercer a sua fé de forma livre. E se nós temos um período pequeno, com essas dificuldades todas, tem muitas pessoas que não estão tendo paciência. Então imagine esses povos, onde o evangelho é perseguido e os cristãos são perseguidos. São mortos, literalmente mortos, por causa da sua fé. Então a mensagem de Deus para a sua vida: no deserto, tenha mais paciência. Vai passar. Os problemas que você tem passado na sua família, tenha paciência. Problemas financeiros, tenha paciência. É o deserto. Mais de 600 mil sucumbiram-se. Mas Caleb e Josué, pela fé, foram resilientes, foram perseverantes, foram firmados. E por causa da perseverança, e por causa da firmeza, agora Moisés morre e Josué é o líder do povo. Aí vem Deus para dizer: eu sempre estive com você e eu vou continuar estando com você. Assim como eu fui com Moisés e todos os milagres que aconteceram que você viu. Você viu as 10 pragas do Egito, você viu os livramentos dos reis, dos cananeus que vieram contra vocês. Vocês viram o suprimento no deserto, você viu o maná, você viu a carne que eu dei, vocês viram o suprimento. Agora é a sua vez, eu estarei com você. Diante daquele contexto, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Diante de tudo aquilo que Josué passou no deserto, conhecendo aquele povo, conhecendo a incredulidade deles, a reclamação deles, povo difícil, como nós somos difíceis. Agora ele é o líder. E a primeira coisa que vem Deus se manifestando na vida dele para dizer: eu estou sempre com você, no capítulo 1 de Josué, é para consolar e animar. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Josué, ele passou por um misto de emoções, como nós passamos, olhando para trás com gratidão, olhando para trás com vitórias, com a provisão de Deus, mas também com cansaço, com desânimo. Foi esse o contexto, foi este o momento de Josué ali. Aí vem Deus, que é o protagonista da história, toma a iniciativa de vir ao encontro dele para trazer palavras de ânimo, de consolação, de força. Este é o nosso Deus. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem fé. Eu não entendo como que as pessoas conseguem viver sem Deus na vida. Eu não entendo. É por isso que tantas pessoas estão desanimadas, deprimidas,
ansiosas e suicidando-se. Você sabia que no mês de setembro, os suicídios no Japão foram superiores a todas as mortes de Covid do ano inteiro? Sabia disso? No mês, o número de suicídio foi maior do que a morte por Covid no ano inteiro no Japão. Sabia disso? Como que a dificuldade emocional, como que o estresse emocional, como que o medo tem tomado conta das pessoas e a falta de fé leva-os ao cume do desespero para tirar a própria vida. E não precisamos ir lá do outro lado do mundo, não, aqui no Brasil mesmo. Como que a fé faz falta? Como que Deus faz falta na vida de uma pessoa? Como que é importante eu ter fé? Quando eu me entrego a esse Deus, Ele é o protagonista da história, Ele é o protagonista da minha vida, e Ele toma a iniciativa quando eu não tenho condições de tomar a iniciativa. Então foi Deus que foi ao encontro de Josué. É Deus que está vindo ao seu encontro hoje, agora, através dessa pregação, para dizer: eu estou sempre com você. Então o Deus que se manifestou ali na vida de Josué foi o Deus consolador, o Deus que anima, o Deus que ergue, o Deus que diz: seja forte e corajoso 3 vezes, em 9 versículos, sendo enfático, seja forte, seja corajoso. E uma coisa fantástica do texto, é que a base da força e da coragem está nele, não em nós. Deus deixou isso bem claro para Josué: não é pela sua força, é porque eu estou com você. Já que eu estou com você, você vai ser próspero. Já que eu estou com você, não te deixarei, não te abandonarei. Já que eu estou com você, você será bem-sucedido e você será mais do que vencedor. Eu tenho que acreditar nisto. O Deus que eu sirvo é o Deus que me anima quando eu estou desanimado. É o Deus que renova minhas forças quando eu estou fraco. É o Deus que não traz peso. Deus não trouxe ali para Josué palavras de acusação. Deus trouxe para Josué palavras de ânimo, que ele precisava de palavras de ânimo. Quem acusa é o diabo, quem consola é o Espírito Santo de Deus. Quem traz peso é Satanás, quem traz leveza, ânimo, graça é o Espírito Santo de Deus. E é esse Deus que nos ama, esse Deus que diz: seja forte e corajoso. É esse Deus que diz para você: eu sou a fonte da sua força, eu sou a fonte da sua coragem. Você não precisa viver ansioso, você não precisa viver ansiosa, você não precisa viver com medo. Eu estou com você. Eu estou com você. Esta é a palavra de Deus para você. E se você começar a perceber o texto, aí do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, sabe por quê? Nós encontramos ali palavras de ânimo, palavras de otimismo, palavras de incentivo, porque Deus foca o futuro. Ele usa o passado para dizer: eu estive com você até hoje. Ele usa o passado para dizer: as coisas que aconteceram, eu estive no controle da sua vida. Mesmo quando você não entende, eu estou e sempre estive com você. Mas qual que é o ponto central para eu ficar animado? É o projeto futurístico. É onde Deus diz para Josué: você vai herdar a terra, você vai fazer com que esse povo seja vencedor, você vai conquistar futuro. Você quer ser uma pessoa mais animada? Viva o futuro, porque é para lá que Deus está te levando, é para lá que Deus está mostrando o caminho. Olhe para 2021 com mais graça, olhe para 2021 com mais perspectiva, olhe para 2021 com mais empolgação.
Creia, o deserto acabou, Canaã está chegando, o Rio Jordão está ali, eu vou atravessar. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa conquista, isto é fé. Porque Deus projeta o futuro. Você vai convir comigo que toda vez que nós pensamos nos nossos erros passados, naquilo que fizeram conosco no passado, vem desânimo, vem inércia, vem peso, vem tristeza. Aprenda com o passado, perdoe as pessoas que te machucaram lá no passado. Solte o passado, mas olhe para o futuro com mais graça. Deus dá para Josué uma ideia tremenda aqui, dizendo: medita na minha lei, medita na minha palavra. Você vai ser bem sucedido se você colocar como pauta da sua vida a minha palavra. Sabe que nós vemos alguns estudos de quinta-feira, e uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração é a ideia de fé e emoções. Que nós somos convidados e convocados por Deus na palavra dele para vivermos pela fé. Só que nós percebemos que na prática o que geralmente prevalece em nossas vidas são as emoções. Por que nós vivemos tão ansiosos, tão desanimados? Porque as emoções dominam. As emoções, elas estão baseadas naquilo que nós vemos e sentimos, nas circunstâncias. A fé está baseada na palavra de Deus. Então eu preciso escolher o que é que vai puxar minha vida. Então imagine uma locomotiva, eu quero que você preste atenção nisto. Quando Deus disse para Josué: medita na minha palavra, seja forte, seja corajoso, não esqueça da minha palavra, porque você vai prosperar. É uma promessa, você vai prosperar, você será bem-sucedido se você pautar a sua vida na minha palavra. E por que nós não nos sentimos bem-sucedidos e felizes? Porque a nossa vida muitas vezes está pautada nas nossas emoções, que estão baseadas nas circunstâncias, naquilo que nós vivemos. Então imagina um trem, uma locomotiva. Essa locomotiva que puxa é a palavra, é Deus, é a promessa. Eu estou com você todos os dias, eu controlo a sua vida, a palavra. Seja forte e corajoso, ninguém vai te deter, é a palavra. Imagina o primeiro vagão grudado nessa palavra que é a locomotiva, a fé nessa palavra. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus está no controle da minha vida, eu creio que tudo que está acontecendo tem um propósito. Eu creio que eu sou mais do que vencedor, é a palavra, e eu creio nessa palavra. O segundo vagão, as emoções. Quais emoções você acha que vão seguir se você tiver a certeza plena de que Deus está no controle da sua vida, no centro da sua vida, sentado no trono do universo, controlando a sua vida? Que nada acontece por acaso, que Deus ouve as suas orações, que você é filho de Deus, você é filha de Deus, e que Deus te ama acima de tudo nesse mundo. Quais emoções você acha que vão acompanhar? Paz, alegria, amor. Simples. As minhas emoções acompanharão a minha fé, que está baseada na palavra. É por isso que Deus diz para Josué: medite nessa palavra, porque você será bem-sucedido. Agora, qual que é o grande problema e a grande questão? É que não é a palavra que é a locomotiva, que é o trem, mas são as nossas emoções. Então tem dia que eu estou muito bem, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou animado, tem dia que eu estou frio, desanimado, tem dia que eu estou muito crente, tem dia que eu estou muito incrédulo. As nossas emoções são volúveis demais. Você não entende o seu modo de agir. Eu sinto Deus perto de mim. Tá, e quando você não sente Deus perto de você, Ele não está perto de você? Eu venho no culto, eu sinto a presença de Deus. E quando você não sente a presença de Deus, Deus não está ali? As nossas emoções nos enganam. As nossas emoções nos traem. Então, se a locomotiva for as nossas emoções,
e basearmos nela para puxar a nossa vida e tivermos fé nessas emoções, seremos pessoas volúveis demais. E o outro vagão, emoções, fé, a palavra. Quer dizer, não é a palavra que está puxando a minha vida, mas são as emoções. Então, é por isso que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não consigo praticar isto, porque ela não está puxando a minha vida, mas está aqui. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, você é mais do que vencedor. São textos que eu sei de cor, mas não fazem sentido na minha vida, porque eu não consigo praticá-los. Tudo posso naquele que me fortalece, mas no primeiro problema ficamos desanimados, extenuados, apáticos, ansiosos. Por quê? Porque são as emoções que estão puxando a minha vida. Eu preciso seriamente rever os meus conceitos de cristianismo e dizer para Deus: Deus, eu acredito nessa palavra, seja forte e corajoso, olha para 2021, olha para o futuro, eu estarei com você todos os dias, você prosperará, mas a palavra de Deus tem que ser a locomotiva da minha vida, a fé nessa palavra e as emoções como consequência, não o contrário. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho, porque é o que Deus tem para você. É a mensagem clara que Ele deixou para Josué, é a mensagem clara que Ele está deixando para você hoje. Acredite que eu estou no controle da sua vida, esta é a palavra de Deus para você. Seja forte e corajoso, não porque você é forte, mas porque eu sou forte e eu estou com você. Eu te amo, eu sou teu pai, você acredita em mim, você crê em mim, você tem me buscado, e é por isso que eu vou te honrar, porque aquele que crê em mim jamais será envergonhado. Palavra de Deus para a sua vida. Você nunca será envergonhado por depositar a fé nesse Deus maravilhoso. É o Deus que consola, é o Deus que anima, é o Deus que faz milagres. Josué começou a perceber isto, logo que passaram o Rio Jordão, ele praticamente se abriu para eles passarem a seco, como aconteceu no Mar Vermelho. Josué viu o poder de Deus quando as muralhas de Jericó foram derrubadas pelo poder de Deus. Deus disse para o povo: dê 7 voltas na cidade, 7 dias, uma volta em cada dia. No 7º dia, dê 7 voltas. E aconteceu um milagre. Eles gritaram, tocaram a trombeta, as muralhas caíram, os milagres começaram a acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus faz o que você não pode fazer. A sua família pode ser restaurada, porque Deus pode restaurar, você não pode, mas Deus pode. Tua vida financeira, tua saúde, as tuas emoções, o teu coração, o teu nome escrito no livro da vida, a salvação eterna, coisas que você não pode fazer, Deus pode. Deus pode. Eu preciso acreditar nisto. Por que Josué presenciou os milagres de Deus? Primeiro, porque Deus quis fazer. Segundo, porque ele creu. Você pode estar lutando com você, dizendo: Senhor, por que isso não acontece comigo hoje? Não sei. Talvez Deus está testando você. Talvez Deus está querendo ver a sua resiliência. Talvez os 40 anos de deserto não passaram ainda, não acabou. Talvez não chegou a hora. Deus tem os propósitos dele, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho que ficar firme. A única coisa que eu sei é que não tem para onde ir. Ou eu fico com Deus, ou eu estou perdido, porque não tem o que fazer. Eu quero terminar com o último texto de Josué. No final da vida dele, ele morreu com 110 anos. Ele conquistou coisas que aqueles 600 mil homens que saíram do Egito não conquistaram, porque ele teve fé, paciência na tribulação, resiliência.
provou a fidelidade de Deus. No capítulo 21 de Josué, depois você lê aí na sua casa, versículo 43 até o 44. Depois que Deus deu as vitórias para Israel, não somente Jericó, mas muitas outras cidades e povos foram conquistados, porque Deus abençoou, e ali estabeleceu Israel em Canaã, como prometera, desde Abraão, e ali Deus cumpriu. Esse texto é lindíssimo, porque diz uma coisa fantástica, e eu quero que você preste atenção nisto. Abra o teu coração para isto. Olha para mim e presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Se eu pegar o capítulo 21 de Josué, quando eu olho para o versículo 45, eu vou ver uma coisa fantástica. Todas as boas palavras que Deus disse a Josué se cumpriu, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Essa é a natureza dele. Tudo que ele promete, ele cumpre. Ele zela, como diz lá em Isaías, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus é fiel. Quando chegou no final da vida, sabe o que Josué percebeu? Deus cumpriu tudo o que prometeu. Aquilo que ele prometeu para mim lá no capítulo 1, no comecinho, seja forte e corajoso, ele cumpriu. Tudo que ele cumpriu para Moisés lá no Egito, ele cumpriu. Tudo que ele cumpriu para Abraão, antes mesmo de que tudo aquilo acontecesse, ele cumpriu. Porque Deus é fiel. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. É uma pergunta. Faltou alguma coisa para você esse período? Faltou? Uma vez Jesus disse para os discípulos irem, pregue o evangelho, quando ele disse para os 70 saírem, mas Jesus falou uma coisa para eles, o seguinte: não levem nada. Estava ensinando-os a viver pela fé. Não levem alforje, não levem mantimento, não levem nada, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Vocês serão sustentados, porque vocês estão trabalhando na obra. Quando eles voltaram, Jesus perguntou uma coisa para eles. Porventura lhes faltou alguma coisa? Aí eles disseram: nada, Senhor, nada nos faltou. Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Faltou alguma coisa? Nada. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Em 2021 Ele continuará sendo fiel. Quando Ele voltar e levar você com Ele, Ele continuará sendo fiel. Para toda a eternidade, quando nós estivermos no céu com Ele, Ele continuará sendo fiel. Deus é fiel. Deus está sempre com você e sempre estará com você. Porque Ele te ama. E por que Ele te ama? Porque você acredita, você busca, você crê. Então alimente a sua fé. Seja paciente na tribulação, continue firme, experimentando a consolação de Deus, do poder de Deus e principalmente da fidelidade de Deus. O seu tempo vai chegar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Que a bênção do Eterno seja com você. Que o Deus Todo-Poderoso esteja com você. E que Ele abençoe você muito, 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 muito. Você e a sua família estão protegidos e guardados por Ele. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.